semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. Quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. O tema da palavra hoje é o alerta que o mundo precisa ouvir. Jesus está falando sobre o reino dos céus, e ele faz essa comparação de uma rede sendo lançada, todos os tipos de peixes sendo pegos. Você lança a rede, todos os tipos de peixe vêm. Não é como você lançar uma isca específica para aquela comida que determinado tipo de peixe come e você conseguir selecionar, não. Todos os tipos vêm. Mas Jesus diz que o reino dos céus é assim. No fim dos tempos, os anjos virão e farão essa separação. E esses peixes que Jesus está falando são os homens. E ele diz que existem homens bons e homens maus. Homens bons, homens justos e homens maus. E é incrível a gente olhar para isso, porque muitas vezes a gente vê as pessoas falando isso. Quem não conhece a Deus fala isso. Fala que Deus ama todo mundo, vai salvar todo mundo. A gente já vai chegar nesse tipo de teologia inclusiva, né? Deus ama todo mundo e quer que todo mundo seja salvo. Mas o reino dos céus é organizado e existe uma exigência para que haja salvação. A exigência é fé no Filho de Deus, reconhecimento em Jesus Cristo de Nazaré. É se sujeitar a Jesus Cristo de Nazaré, é ter Ele como Deus, é saber que Ele é o único Deus, é entregar a vida totalmente para Ele, confiar nele. Esse é um pré-requisito para a salvação. Todos creem em Jesus? Infelizmente não. A Escritura diz que muitos não vêm para a luz, porque a luz denuncia a sua maldade, denuncia os seus erros, denuncia a sua prática. Fala o que é errado, fala o que não agrada a Deus. Muitas pessoas se escondem, esperando um dia para ver no que vai dar, ou com a falsa ilusão de que a salvação é garantida, mas não vivem de acordo com as palavras que Jesus ensinou. Eu quero falar com você hoje. Eu estava esses dias eu fiz um comentário aqui, né, de quanto tempo eu e a pastora pastoreamos já, e eu nem sei. Depois eu nem perguntei para ela, e aí todas as coisas que eu não pergunto para ela, eu nunca sei direito. Principalmente data. Mas acho que tem o quê? Uns 12, 14, 15? 20. Misericórdia. Aleluia, glória a Deus e misericórdia, né? Com o tempo. 18, 19 pastoreando, fora o tempo de cristão já, né? Convertido ao Senhor. E durante todo esse tempo, ministrando, pregando a palavra de Deus, e aqui em Foz do Iguaçu a gente vai fazer em novembro, dezembro mais ou menos deste ano. Depois eu pergunto para a pastora para ver qual é o mês certinho. São 9 anos. Basicamente eu e a pastora, na maioria das vezes eu prego pelo menos todo domingo, várias vezes no sábado, várias vezes na terça-feira, discipulado, né? E eu estava pensando e olhando essa palavra que Deus me deu hoje, e eu nunca preguei o que eu vou pregar hoje, em culto assim.
Mas essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Essa noite a Nath estava viajando, foi fazer, eu esqueci de novo, não é espetáculo? É competição, é o quê? É o festival de dança. Levou as alunas dela para um festival de dança. A Nath é bailarina, foi levar as alunas para um festival de dança em outra cidade, e ela ia chegar de madrugada. E eu não consegui dormir enquanto a minha bebezinha não chegou em casa. Eu não consegui dormir direito, minha nenenzinha de 21 anos de idade, aleluia. É um bebê, não é, gente? Aí eu fui conseguir dormir, já era umas 5 horas. Ela atrasou um pouquinho, era para chegar às 3, a van com as alunas acabou chegando às 5. Peguei ela, logo já estava dormindo. Cedinho fomos no Paraguai ministrar. Aí quando a gente voltou, eu nem almocei, eu fui descansar um pouco, fui dormir. E quando eu deitei, eu orei, e foi tão rápido, que eu estava tão cansado, mas eu orei ao Senhor, falei: Senhor, confirma a palavra que o Senhor tem para a tua igreja nessa noite, em meu coração. Fala comigo, vou descansar um pouquinho aqui, confirma a tua palavra em meu coração. E Deus me deu um sonho. Eu estava aqui no lado de fora, perto do outdoor ali do parquinho das crianças, e eu olhava para o estacionamento, assim, para lá, e vi um grande rio, um grande lago, assim, muitas águas, e nas águas tinha, ali estávamos várias pessoas aqui da igreja, e a gente estava jogando, a gente chama na pescaria de ceva, que é um atrativo para o peixe. Você joga um alimento para o peixe que estiver passando, ele saber que ele tem comida e ficar por ali, e você conseguir fisgar ele, pegar ele, né? Então tinha muita ceva naquela água, e de repente eu olhei e vi muitos peixes, peixes dourados, peixes prateados, peixes maiores, peixes menores, peixes grandes, peixes pequenos. Aí o Genilson estava por perto, chamei o Genilson, todo feliz: olha, Genilson, quanto peixe. E ele estava com um monte de isca na mão, assim, ele compartilhava comigo, e a gente jogando a isca. E isso não é sobre pescaria de peixe, isso é sobre pescaria de homens, de vidas, de almas. Aqui Jesus está dizendo: o reino dos céus, ele funciona assim, os peixes estão aí, e aqueles que estarão salvos eternamente com ele são os peixes que se permitiram serem pescados, que permitiram-se serem atraídos, que se aproximaram, aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus. Esse é você nessa noite. Dá um aplauso para ele, peixão de Jesus. Aleluia! Graças a Deus. Agora, o alerta que o mundo precisa ouvir. Esse texto que nós lemos, nós vemos a inegável realidade do acerto de contas. Vemos, ponto número 1, tem aí? A inegável realidade do acerto de contas. Nós vemos Jesus dizendo que o reino dos céus é assim: quando os anjos vierem no fim dos tempos, haverá separação dos maus e dos justos. Aqueles que são justificados no sangue de Jesus, que estão vivendo para Jesus, que entregaram sua vida para Jesus, estarão com eles, serão separados pelos anjos para estar com Jesus. Contudo, os que forem considerados, não por mim ou por você, por nenhum outro homem, não os que forem desejados pelo diabo, não, aqueles que forem julgados assim por Jesus, só Ele pode garantir a salvação, só Ele pode julgar quem é salvo ou não é, amém? Mas Ele diz que haverão aqueles que não são. Essa é a realidade do texto que nós estamos vendo aqui. O inferno é uma realidade. Eles serão lançados na fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. Um lugar de fornalha ardente, um lugar de choro, um lugar de ranger de dentes, é real, não é uma metáfora. Não é Jesus assustando para que a gente faça a vontade dele. Ele é Deus, ele não precisa disso. Ele é verdadeiro, ele é transparente, ele não mente.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. São palavras de Jesus, são palavras verdadeiras. Quem crê diz amém. Haverá, sim, os separados para condenação, mas vemos no texto também que existe uma possibilidade de escape, escape da fornalha, escape do choro, escape do ranger de dentes. A teoria do universalismo que eu falei para você, que é terrível, é um perigo. Ela se baseia no argumento de que Deus é amor, então porque Deus é amor, Ele vai salvar todo mundo no final. Presta atenção no que eu vou te dizer. O amor de Deus, ele não se manifesta na ausência da fornalha. O amor de Deus se manifesta na provisão de um escape. Pessoas se enganam dizendo que porque Deus é amor, não haverá fornalha, não haverá inferno, não haverá condenação. Não, Deus é amor, Deus é justo, perfeito e governa de acordo com as suas leis. E pelo amor que Ele tem, o grande amor dEle, Ele nos dá uma oportunidade de escape, Ele nos dá uma consciência da condenação, Ele nos dá a oportunidade de escolher ser justificado e estar com Ele eternamente. Somos todos nós aqui nessa noite, glória a Deus. Dá um aplauso para Ele bem forte. Mateus 23, 33. João Batista pregando, os homens chegando para o batismo nas águas, e ele diz: raça de víboras, como vocês esperam escapar da condenação do inferno? Haverá a condenação do inferno, e João entende que esses homens estão vindo para o batismo nas águas com essa expectativa, escapar da condenação do inferno. Ele faz a pergunta e dá a resposta. Ele diz assim, versículo 34: por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. Entende? Existe a condenação, existe a possibilidade de escape, existem os meios, existe a provisão de Deus, existe o trabalhar de Deus para a sua salvação, para que você escape da condenação do inferno. Quais são os instrumentos que Deus usa? Profetas, sábios, escribas, aqueles que olham, que estudam, que buscam na palavra de Deus a verdade, que descobrem, que tem um dom para isso, que tem um chamado para isso, que tem prazer nisso, que tem a responsabilidade nisso, e vem diante de você e te ensina o que as Escrituras dizem. É o que eu estou fazendo nessa noite. Estou aqui como um enviado do Senhor, para te mostrar a realidade das Escrituras a respeito da condenação do inferno, onde você, crendo em Jesus, não irá. Quero um amém bem forte? Mas eu quero te levar além disso nessa noite. O propósito principal dessa mensagem, nós vamos ver isso mais para o final dela, é você entender a importância, a responsabilidade, a grandiosidade dessa mensagem que você carrega, de alertar aqueles que não estão em Cristo Jesus a respeito deste escape. Mateus capítulo 3, versículo 7, no final do versículo 7, ele pergunta: quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Existe uma ira que está por vir. Deus é amor, mas Ele também se ira. E na manifestação de sua ira, existe um julgamento, Ele é justo juiz. Como podemos fugir dessa ira? Verso 8. Produzam fruto digno de arrependimento. Então eu não só nasço de novo, eu não só sou salvo, eu não só tenho a certeza da minha salvação, mas existe também uma expectativa no reino dos céus que eu seja um produtor de frutos que coincida com o arrependimento que eu me sujeitei um dia na minha vida. Agora, eu não só arrependi e pronto, estou salvo, não. Eu vou produzir isso.
Eu vou produzir frutos assim, na minha vida, na vida de outras pessoas. Ah não, pastor, e aqui verso 9, é o que muitas pessoas dizem. Ah não, mas eu sou salvo, é o que importa, a palavra me chegou, versículo 9, a palavra chegou, a palavra me alcançou, então eu estou salvo, glória a Deus, vou viver minha vida, eu sou filho de Deus. Aí ele diz, não pense que você pode dizer aí, ah não, Deus é o meu pai, né? No caso deles, Abraão, o pai. Ele diz assim, isso é muito pouco, Deus pode fazer, de um barro Deus pode fazer um homem, de uma pedra Deus pode fazer filhos. O que Ele quer, o que nosso Deus quer? Frutos dignos de arrependimento. Verso 10, o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Olha a grandeza, a responsabilidade que eu e você, que estamos salvos, que estaremos a eternidade com o Senhor, a responsabilidade que o reino de Deus coloca sobre a nossa vida, produzir frutos, digno de arrependimento, levar a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, para que outros possam também encontrar esse escape que está em Jesus Cristo de Nazaré. João 3,36 diz, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E aqueles que estão se mantendo rebeldes contra Deus, vivendo contrário à palavra, vivendo contrário ao amor demonstrado, a palavra está dizendo, escuta, sobre eles existe um olhar de ira, uma programação, um destino da manifestação da ira de Deus, e nós precisamos tirar essas pessoas deste lugar, tirar as pessoas de um lugar de rebeldia contra Deus, e colocá-las dentro de uma vida sendo vivida de acordo com fé no Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, para que elas tenham vida e tenham vida eterna. Dá um aplauso a Jesus bem forte por essa grande oportunidade, desafio e privilégio. Tem uma citação de John Stott, que ele diz assim, a gente barateia o Evangelho, quando a gente olha para o Evangelho apenas como um caminho para nos livrar da tristeza, para nos livrar do medo, para nos livrar da culpa, para nos livrar das necessidades pessoais. O Evangelho é tudo isso, mas ele fica barato demais, se nós não o apresentarmos como uma força, um caminho que nos livra da ira futura, que nos livra da condenação eterna. Você está aqui, você está ouvindo o Evangelho, Deus não quer só tocar e tratar as suas tristezas, as suas dores, suas dificuldades, existe um plano muito maior, é te livrar da condenação do inferno. Dá um aplauso para Jesus, esse é o poder do Evangelho. Por que que muitas pessoas deixam o Evangelho? Porque elas vivem o Evangelho só esperando esses tratamentos superficiais dessa vida agora, passageira, momentânea, mundana. Aquele que deixa o Evangelho esqueceu do que o Evangelho estava livrando ele no tempo vindouro. Jamais esqueça, sem o Evangelho de Jesus Cristo, sem Jesus Cristo, sem arrependimento, confissão de pecado, sem Jesus como Senhor da sua vida, a vida pode até ser boa aqui, mas não há garantia de salvação. Salvação do quê? Segundo ponto, o que é este lugar? Que lugar é esse que Deus quer nos livrar? Que lugar é esse onde existe essa fornalha ardente, choro, ranger de dente? O que a Bíblia diz sobre este lugar? Você está conseguindo me ouvir lá? Está aparecendo aqui? Segundo ponto no canto. Tem como deixar para mim também? Não? Só lá? Beleza. O que a Bíblia diz sobre o inferno? Livro de Mateus capítulo 3, versículo 12, nós lemos, esse aí a gente ainda não leu, a gente leu o 7, né? Mateus 3,12, ele tem uma pá em suas mãos, ele limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Essa é uma característica do inferno, um lugar de fogo que nunca
se apaga. Apocalipse 20:10. O diabo os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Não é só fogo, é um lugar tóxico, um lugar onde contém mau cheiro, enxofre, onde já se encontram a besta, o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. O que é um inferno? É um lugar de tormento eterno, é um lugar irreversível, é um lugar onde quem entra não sai mais. A Bíblia diz: ao homem é dado morrer apenas uma vez. Quantas vezes? Quantas vezes? Vindo após isso o juízo. Não existe purgatório, não existe ressurreição, né? Ou não ressurreição nessa terra. Nova oportunidade para você evoluir. Isso é mentira do inferno, para manter as pessoas presas no inferno. Mentira do diabo, para manter as pessoas presas, condenadas no inferno. Ao homem é dado morrer uma só vez. A sua chance de salvação, a sua chance de se livrar da condenação é hoje, é agora, é para esse tempo, é para essa vida. E é nessa vida que você define que eternamente você estará com Jesus Cristo de Nazaré. Mateus 10:28. A Bíblia diz que este lugar é um lugar não só de sofrimento eterno e irreversível, mas é um lugar de sofrimento integral, inteiro. Jesus está dizendo: não tenha medo de quem pode matar o seu corpo, não tenha medo de quem pode fazer mal contra você nessa vida. Ele diz: tema aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma para perecer no inferno. Existe alguém que nós precisamos temer, não é o homem, não é o diabo, é o Deus supremo e todo-poderoso, é dele o nosso temor. Mateus 25:41 diz que este lugar, o inferno, é um lugar onde poderá ser visto a maior tragédia da humanidade. Mateus 23:41. Por quê? Porque este lugar de fogo eterno não foi preparado para os homens, não foi feito para punição dos homens. É um lugar que foi criado, preparado para o diabo e os seus anjos, ou seja, aqueles que decidiram que o reino de Deus não servia para eles, que o governo de Deus, o Todo-Poderoso, não era o suficiente para eles. É um lugar preparado para aqueles que quiseram colocar a sua sabedoria, o seu poder, a sua beleza e a sua forma de pensar acima da do Senhor Altíssimo. Então, já que eles não quiseram este lugar, se submeter ao reino de Deus, então diz: bom, vocês não querem submeter aqui? Tudo bem, vocês não precisam ficar aqui, vou preparar um lugar para vocês, do jeito que vocês querem, sem a minha intervenção, sem o meu poder de criação, sem a minha luz, sem a minha sabedoria, sem o meu amor, e o que sobrou se chama inferno. Mateus 13:49. E isso pode surpreender muitos aqui nessa noite, porque as pessoas pensam que o inferno é um lugar onde todo mundo que está lá está só chorando, triste, porque quer sair de lá. Olha o que a palavra diz. Põe no 50 para a gente, por favor. Os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. E se você já chorou por vários motivos na sua vida, você já deve ter chorado também de raiva. Quem já chorou de raiva? É ou não é? Esse choro colocado aqui não é um choro de lamento, um choro de ai, coitadinho de mim. Ele está relacionado com o ranger de dentes. E quando você olha ranger de dentes nas escrituras, ele não está relacionado à compaixão, à misericórdia, à peninha de mim. Ranger de dentes fala de ódio, de revolta, de insubmissão. Ranger de dentes fala de ressentimento, de fúria. O inferno é um lugar onde, se Deus abrir as portas agora,
para que aqueles que estejam lá possam vir para o reino de Deus, ao invés de quererem habitar no reino de Deus, eles continuam querendo manifestar o seu ódio, tentando destronar Deus. O inferno é um lugar que odeia Deus, o reino dele, a beleza dele, a luz dele, que se incomoda com as coisas de Deus. E esse ranger de dentes do inferno é um estado de muitas pessoas, de revolta. Homens, mulheres hoje no inferno estão assim, ranger de dentes, com ódio de Deus. Como pode ele ter me mandado? Como pôde ele ter me mandado aqui? Como pôde ele ter feito comigo? Ódio de Deus. O inferno é um lugar de ódio. Velho e Novo Testamento. A Escritura nos dá, no português a palavra inferno, no grego ela difere três palavras gregas, que nós conseguimos identificar, que referem-se a lugares diferentes, ou seja, no submundo, existem diferentes regiões neste submundo, e todo este submundo será lançado no lago de fogo. Primeira descrição, no Velho Testamento chamado como Sheol, no Novo Testamento chamado como Hades, significa o lugar das almas dos mortos, ou o lugar dos mortos, ou o mundo dos mortos. Este é o lugar em Números 16:30, quando eles se rebelaram contra Moisés, e na verdade, Deus está dizendo, está se rebelando contra você, mas é contra mim. A Escritura diz que a terra abriu-se e os devorou ainda vivos. Eles foram levados para este lugar, vivos para este lugar, rebeldes a Deus, contra Deus, para este lugar. É um lugar de retenção das almas, é um lugar de aprisionamento das almas. No Novo Testamento, quando Jesus está contando a parábola do rico e do Lázaro, o mendigo, em Lucas 16, nós vemos que este rico que foi para este lugar de tormento, ele está consciente, é um lugar de aprisionamento das almas, de retenção das almas, consciente do que fizeram, de como viveram, de quem são os seus parentes, de quem são os seus familiares. O livro de Lucas, capítulo 16, nos mostra que este é um lugar onde este homem está em tormento, e ele pede, ele vê Abraão, ele vê Lázaro, o mendigo, e ele diz para Abraão, manda o mendigo, pelo menos molhar a mão nessa água que está aí, e pelo menos pingar na minha língua, porque eu estou em grande tormento por causa do fogo que está aqui. E Abraão diz para ele, não tem como, cara, não tem acesso. A partir do momento que este é o seu lugar, não tem acesso daqui para lá, nem de lá para cá. Então este homem em tormento, ele diz, então fala para Lázaro voltar e avisar os meus familiares que o inferno é real. Vai lá falar para eles que é real, que este lugar existe. E Abraão diz para ele, olha, os seus familiares, eles têm Moisés e os profetas, seus familiares, eles têm a palavra de Deus, e não é possível enviar alguém que morreu de volta para evangelizar. O evangelismo é para os vivos, o evangelismo é para a igreja, o evangelismo é para mim e para você. Dá um aplauso para Jesus. Fica esperando Deus mandar ninguém do céu evangelizar, essa é a nossa responsabilidade. Mas Abraão ainda diz assim, mas ainda que ele voltasse, ainda que ele ressuscitasse dos mortos e fosse lá evangelizar, isso não seria poderoso o suficiente para os seus familiares acreditarem. Eles têm Moisés, eles têm a lei, eles têm os profetas. Escuta, a palavra de Deus na sua boca, a palavra de Deus na nossa boca, o nosso evangelismo, o poder da palavra de Deus, a palavra que Ele deixou para nós, anunciada através da sua vida, um salvo, cheio do Espírito Santo, ela é mais forte do que qualquer poder de reencarnação ou de ressurreição, que para objetivos de salvação,
Não existe lugar nenhum mais poderoso do que a palavra de Deus na sua boca, você cheio do Espírito Santo. Então pregue a palavra, quero um amém bem forte. Segundo lugar, além do Sheol, nós vemos também identificado como inferno, um lugar chamado Gehinna, ou alguns dizem Gehinna, ou Geina, ou Geena. A palavra grega Gehinna refere-se ao vale de Hinnom. Gai Hinnom, Gehinna. Este lugar é um local em Jerusalém. Onde no Velho Testamento, muitos anos antes de Jesus, foi um lugar consagrado ao deus Moloque, um lugar de sacrifício humano, um lugar de sacrifício infantil humano. E quando o rei que permitiu isso foi deposto, agora o novo governo em Jerusalém estabelece esse lugar não mais como um lugar de sacrifício, mas ele transforma aquele vale em um lixão. Eu não sei se você já passou no lixão, acho que é Porto Belo, né? Lá no Porto Belo. Cara, eu fiquei apavorado com aquilo. Nosso falecido amigo Evaldo me levou pescar lá em frente da barragem de Hernandares, e a gente passa pelo lixão. São montanhas de lixo, ainda que cobertos com terra. Obrigado, querido. Tem uns canos, uns lugares, uma saída para os gases do lixo, de todo o lixo que está ali. E a gente ia cedinho, antes de nascer o sol, e a gente passava e eu ficava olhando aquele lixão, e de dia quase você não vê, mas à noite dava para você ver aqueles gases queimando. Qualquer horário que você passar lá, aqueles gases estão queimando. O fogo não se apaga. É deste lugar que Jesus está falando. O lugar onde eram feitos os sacrifícios tornou-se um lixão, um lugar de mau cheiro constante, um lugar de toxicidade ardente, um lugar de vermes rastejantes. Mateus 10, 28. Nós já lemos. Marcos 9, 47. Se os teus olhos... E 48, Marcos 9, 47 e 48. Se os teus olhos levam você a tropeçar, arranque-os, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um só olho do que ter os dois e ser lançado no inferno. Aqui, Gehinna, onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. O inferno é um lugar fedorento, um lugar cheio de vermes, um lugar tóxico, um lugar pesado, poluído. E Jesus morreu para você não ir para lá. Esse lugar é real, esse lugar existe. E Deus não se alegra das pessoas irem para lá. Terceiro e último lugar, traduzido como inferno no Novo Testamento, é o Tartaros. É um lugar profundo, é um abismo profundo, onde... 2 Pedro 2,4, a Bíblia diz que Deus aprisionou específicos anjos. Lugar onde Deus aprisionou anjos que se revoltaram, anjos que se rebelaram contra Ele, anjos que cometeram atrocidades. Eles foram aprisionados em correntes de escuridão e estão reservados ali para o dia do juízo. Correntes de escuridão. Imagine, trevas tão densas, tão pesadas, que chegam a se tornar correntes. Todos esses seres que querem a destruição do reino de Deus, a aniquilação dos anjos de Deus, que querem a destruição da sua vida, que querem a aniquilação da sua família,
todos esses demônios estão condenados a este lugar. Este lugar é para eles, não é para você, não é para os homens. E a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, é para que os homens entendam o que Jesus fez naquela cruz. Jesus não veio naquela cruz só curar a sua dor de cabeça. Jesus veio nessa cruz para que nós sejamos salvos da condenação eterna. Em nenhum outro há salvação senão em Cristo Jesus. Você vê, de Gênesis a Apocalipse, Deus nos revelando a respeito das realidades eternas. A palavra de Deus é a verdade. Não importa o que você pensa, o que você acha, importa o que está escrito. Eu creio na Bíblia. Quem crê na Bíblia, dá um aplauso para Jesus aí, bem forte. Como eu posso ser salvo deste lugar terrível? Como outras pessoas podem ser salvas deste lugar terrível? Marcos 16, 15 e 16. Jesus disse. Marcos 16, 15 e 16. Jesus disse àqueles que creem nele, aqueles que são seus discípulos: vocês têm essa mensagem, vocês entenderam o que eu fiz na cruz, vocês entenderam do que eu salvei. Agora, vá por todo mundo e leve essa mensagem a toda criatura. Todos precisam ouvir, e você está ouvindo nessa noite. Existe um céu, existe um inferno, e a salvação é só em Jesus Cristo de Nazaré. Ele venceu o inferno, Ele venceu a morte, Ele tem as chaves do inferno. O inferno não pertence ao diabo, o inferno pertence ao Deus Todo-Poderoso. O diabo não governa o inferno, quem governa o inferno é Deus. Aleluia, dá um aplauso para Ele de coração. Pregue essa mensagem a todos. E quem vai ficar livre dessa condenação? Quem crê. Quantos creem aqui nessa noite? Quantos creem que Jesus reina e governa sobre tudo e sobre todos? Aleluia. Quantos creem que Jesus te livrou da condenação do inferno, deste lugar fedorento? Aleluia. Dá um aplauso para Jesus, você que crê. Isso é um privilégio, é um dom de Deus. E quem decidir não crer? Ai, se eu for bonzinho, ai, se eu ajudar a vovó a atravessar a rua, ai, se eu der uma esmola para o pedinte do sinal, ai, se eu der a minha oferta, ai, se eu der meu dízimo, eu sou salvo. Não existe nada que você possa fazer para merecer a salvação. Salvação é pela fé. Só existe um caminho de sermos livres da condenação. Não é o que nós fazemos, é o que Ele fez na cruz do Calvário. Ou você crê e se sujeita a Jesus, ou não tem salvação, por melhorzinho que você seja. Dá um aplauso para Ele. Claro que nós vamos ser cada vez melhor, vamos dar cada vez melhor, mas não é, a gente não está comprando a salvação, a gente dá o nosso melhor, vive em amor, serve a Deus com amor, porque isso faz parte da nossa essência, da nossa paixão por Ele, é pelo que Ele fez por nós, não é pelo que nós estamos fazendo para Ele, para ganhar algo em troca. Você entende isso, sim ou não? Aleluia. Então Ele está dizendo, leve essa mensagem. Toda criatura precisa ouvir, todos precisam ouvir. Deus quer que todos sejam salvos, por isso Ele manda a mensagem para todos. João 3,16, Deus amou o mundo de um jeito. Deus amou o mundo tanto. Deus nos amou de tal maneira, consciente da condenação, consciente do destino daqueles que não vivem para Ele, não querem que se rebele, consciente dele, nos amou tanto que Ele deu o Filho. Ele deu o único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você não vai perecer no inferno, seus filhos não vão perecer no inferno, você não vai deixar de crer. Se você crer, não há perecer para você, mas a vida eterna. Dá um aplauso, porque a vida eterna faz parte da sua história, em nome de Jesus. 17, Ele não enviou Jesus. O envio não foi para condenação, o envio foi para salvação. E como que eu sou salvo nele? Crendo nele. 18. Quem nele crê, não é condenado. O que nos livra da condenação? Fé em Jesus. Fé só que Ele existe? Não só fé que Ele existe.
Isso é uma realidade, é uma consciência que o inferno também tem. O que é crer em Jesus? É crer na existência, é crer no que Ele fez, é crer que Ele morreu e ressuscitou, é crer que Ele me ama, é crer no seu princípio, é crer no poder do seu corpo, é crer no poder do seu Espírito, é crer em toda a sua palavra, é submeter e servir a Ele, é crer por completo. Se eu creio nele, não há condenação para mim. Mas quem não crê, já está condenado. Por quê? Porque Deus não ama? Não, já acabou de falar que ama. Porque Deus é mau? Não. Porque o diabo é muito esperto? Não. Está dizendo, a condenação é por falta de fé no Filho de Deus. Como está a sua fé em Jesus? Como está a sua fé em Jesus? Nele. O seu relacionamento com Ele, o seu temor por Ele, o seu desejo por Ele. 1 João 3,1. Vejam que grande amor. Vejam que grande amor o Pai nos concedeu. Olha a que ponto chegou esse amor. Ele olhar para a gente e nos chamar de filhos. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. As pessoas não reconhecem você como filho de Deus, fica tranquilo, é só um sinal que você precisa pregar o Evangelho para ele. Versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Agora somos filhos, mas ainda não somos o que haveremos de ser. Agora nós estamos vivendo em um nível de transformação do interior, nova criatura, nascemos de novo, mas ainda não se manifestou o que seremos por completo. Quando isso vai acontecer? Quando Ele se manifestar. Quando Ele se manifestar, os justos, os bons dos maus serão separados. Uns para condenação eterna, e é Deus quem vai estabelecer isso. Outros para estar com Ele. E quando Ele se manifestar e juntar os seus, e olharmos para eles, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quanto mais nós vemos como Ele é, mais nós nos tornamos como Ele. Você não precisa ter medo daquele dia, você não precisa ter medo daquele encontro, você não precisa ter medo de quando os anjos estiverem passando a rede. A única coisa que você vai precisar fazer é só esperar o momento dele estar bem diante de você, e conforme você olhar a sua glória, a sua beleza, o seu amor, a sua bondade, o seu esplendor, a sua força, a sua glória, aleluia, a sua luz, isso tudo vai transformar. Você ainda não tem ideia de quem você será e de como você viverá na eternidade, mas quando você vê ele, aleluia, então a transformação será completa. Este corpo corruptível que morre, não, ele não serve para lá, é muita glória, é muito poder, é muita grandeza, é eternidade. Esse corpo morre, você receberá um novo corpo, que durará para sempre, jovem para sempre, saudável para sempre, incansável para sempre, forte para sempre, um adorador para sempre. Ei, essa é a proposta que Deus tem para você. Creia no Filho de Deus, creia em Jesus Cristo de Nazaré. Ele não quer condenação para você, Ele quer que você seja cada vez mais como Ele é. Dá um aplauso para Ele, você que já conhece um pouquinho dEle, aleluia, aleluia. Judas, capítulo 1, versículo 22, versículo 23. Mantenham-se no amor de Deus. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou achando que não é Judas. Mateus, pula aí. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Olha a responsabilidade sobre nós. Eu salvar outros? Arranca eles do fogo. Que fogo? O fogo da condenação eterna. Eu? Como eu posso fazer isso? Eu e você? Como você pode fazer isso? Salvar alguém,
arrancar eles do fogo. O destino deles já é certo, é no fogo, é na fornalha, é choro, é ranger de dentes. Como eu e você podemos arrancar alguém deste destino tão triste e cruel? Nós temos um tesouro em vaso de barro. Nós temos a mensagem da cruz. Nós temos a mensagem do Evangelho. Nós temos o ministério da reconciliação. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém que você não conhece? Ou que você conhece, mas é até um inimigo seu? Ah, pastor, os que eu não conheço, que os meus inimigos, passa. Deixa para Jesus mandar outros pregar para ele. Mas qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém que você ama? Ou pelo menos gosta? A maior demonstração de amor nossa a Deus, e a maior demonstração de amor nossa para os outros, é falar do amor de Jesus. A mensagem da cruz é poderosa para arrancá-los do fogo, para salvar vidas. Por quê? Porque nós somos um instrumento. Como fazemos isso? Permitindo ser usado. Em nome de Jesus, a minha oração é para que você deixe Jesus te usar, o Espírito Santo te usar, para você levar essa mensagem para alguém e dizer: Jesus te ama, Jesus salva, Jesus quer te livrar do inferno, Jesus morreu para que você tenha condenação. Sabe por que muitas vezes as pessoas não recebem mais o Evangelho? Porque os evangélicos querem chegar para os outros e dizer: não, serve Jesus, Ele vai te abençoar. Ah, não, serve Jesus, Ele vai te dar um emprego. Ah, serve Jesus, Ele vai... E não é mentira, Jesus transforma por completo. Agora o que as pessoas precisam ouvir é que existe uma condenação. Sim, existe um dia onde a prestação de contas será inevitável. E elas precisam ouvir de nós, da igreja de Jesus, a mensagem real, verdadeira, a parte mais rica da história. Ele morreu para que nós não tenhamos que ir para o inferno. Dá um aplauso para Ele bem forte em nome de Jesus. Ah, mais forte, vai, se você está com consciência de onde Ele te tirou. Mais forte, mais forte. Pensa de onde Ele te tirou. Ele te arrebatou do inferno, Ele te tirou do fogo, Ele te deu salvação. Aplauda Ele. Ele morreu, Ele pagou o preço, para que a gente não precise pagar esse preço. Posso ouvir um aleluia? Graças a Deus. E agora então, que estamos esperando esse dia chegar, como nós vamos viver? Nós vamos viver em gratidão. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça somos salvos. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Não é de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha como eu fui um pastor bom, olha como eu fui um ministro de louvor bom, olha como eu fui um líder bom, olha como eu fui um crente bom. Ele está dizendo: não, a salvação é pela fé. A glória não é nossa, a glória é dele, a glória é de Jesus. É Ele quem salva. 1 Pedro 1, 5 e 6. Somos guardados pelo poder de Deus. Agora somos salvos, somos guardados pelo poder de Deus, pela fé, para a salvação preparada para ser revelada nos últimos tempos. É nisso que a gente se alegra. Embora, porém, às vezes, por um tempo, um curto tempo, um breve tempo, a gente fica triste por provações, dificuldades. A alegria da nossa vida não depende de circunstâncias apenas. Lógico, as circunstâncias estão legais, isso nos alegra. Porque, versículo 5, o que nós nos exultamos, o que nos levanta, quando a gente está abatido e tudo ao nosso redor está destruído. Não, era para voltar, você foi para frente. É a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então, para aquele último dia, o dia do passar a rede, o dia da separação,
Você não vai ficar com medo do inferno. Você vai ficar com grande expectativa. Ai, eu quero ver que salvação preparada é essa. Eu quero ver o que Ele preparou para mim. Oh, eu quero ver. Eu quero ver a mesa que Ele preparou para mim. Eu quero ver as moradas que Ele preparou para mim. Eu quero ver a cidade que Ele preparou para mim. Oh, eu quero ver o acesso diante do seu trono que Ele preparou para mim. Aleluia. Eu olho assim para o meu amanhã. Eu não tenho medo do inferno. Eu não tenho medo do diabo. Eu não tenho medo de demônios. Eles estão derrotados. O inferno está vencido. Na cruz, Jesus morreu, foi às partes mais baixas da terra e superou todos eles. O meu Deus tem todo o domínio. O meu Senhor tem todo o poder. E é nele que está a minha esperança. Você está de acordo comigo, sim ou não? E é nele que eu me alegro. É a Ele que eu demonstro a gratidão da minha vida. Apocalipse 5, 9 e 10 é que eu encerro. Prepara a sua semente e oferta, você que vai fazer isso. A Bíblia diz em Apocalipse 5, 9 e 10: cantavam um cântico novo dizendo: digno, e ele está falando do Cordeiro, digno é o Cordeiro de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foi morto e com o próprio sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Digno é o Cordeiro. Vamos dar mais um aplauso ao Cordeiro, bem forte, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você que vai trazer a sua semente, você vai trazer a sua oferta, sai do seu lugar e com alegria venha. Agora eu quero também, eu quero orar por você, quero pedir para você vir para o altar. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, escuta, está afastado dos caminhos do Senhor, está afastado dos caminhos da salvação. Estar afastado dos caminhos da salvação é estar perto do caminho da condenação. Eu quero orar por você que não tinha certeza